esquema de defectividade e vergonha. Já te adianto que eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque ele vai ser extenso. E ele é um esquema que muitos pacientes, muitas pessoas têm, mas de cara às vezes é difícil a gente detectar, é difícil até o paciente expor pra gente por causa dessa vergonha que ele carrega a vida inteira das falhas dele. E a gente às vezes já adquiriu muitos recursos para conseguir esconder essas falhas, esses nossos pensamentos, e muitas vezes não aparece de cara. Mas aí vem uma situação desafiadora, vem uma situação diferente, uma situação que realmente nos atinge emocionalmente e ele acaba aparecendo. Muitas vezes ele aparece no trabalho, através de insegurança ou nos relacionamentos, quando eu me sinto inseguro, quando eu me comparo. Mas, como eu estava falando no início do vídeo, eu vou dividir ele em duas partes. A primeira é para a gente ver a origem desse esquema, como ele se apresenta, como é a experiência, como eu me sinto todos os dias por conta desse esquema, as consequências e etc. E depois a gente vai entrar nas partes dos relacionamentos, nos sinais perigosos de relacionamentos e também como a gente vai mudar esse esquema. Então, nessa primeira parte, a gente vai ver a origem desse esquema e como ele se apresenta. Então, vamos imaginar uma criança que ela teve pais ou cuidadores muito punitivos, muito críticos, que muitas vezes falaram muitas coisas pesadas para ela, muitas vezes tentaram educar de forma punitiva essa criança, xingavam, falavam que ela era burra, que ela precisava aprender mais, que ela era isso, comparava demais com outras pessoas. Olha aí o teu irmão, como ele é melhor que você, como ele tira boas notas, olha aí como tu tá ficando para trás. E isso não era uma vez lá que outra, era diariamente. Muitas vezes essa pessoa era o bode expiatório da família, tudo que acontecia de ruim era culpa dessa criança, dessa pessoa, era culpa daquela pessoa especificamente, porque o bode expiatório dentro de um grupo, dentro de uma dinâmica de grupo e dentro de uma família, é aquele que carrega muita culpa. É aquele que carrega todos os erros que as pessoas têm e simplesmente todo mundo entra nesse sistema e faz aquela pessoa se sentir culpada. E aí ela carrega para a vida dela, para os relacionamentos, para o trabalho, aquela sensação de que sempre a culpa foi dela, alguma coisa ela fez. E, bom, esse sentimento de vergonha, esse sentimento de exposição vem também desse trato da infância. A pessoa, ela tinha as suas falhas expostas ou os detalhes da sua vida expostos. Aquela família que contava os detalhes da vida pessoal daquela criança para qualquer um e ria. Aquela família que expunha demais. Aquela família que caçoava das imperfeições daquela pessoa ou de situações que ela tinha vivido, porque vamos pensar que uma criança, ela tem direito de passar por muitas situações inadequadas, por muitas situações estranhas durante o percurso da sua vida dela, justamente porque ela está se adaptando à vida, se adaptando às questões sociais. Ela não precisa de alguém expondo aquilo de forma negativa, de forma pejorativa para as outras pessoas. Então aquela criança, ela vai carregar uma ferida, uma vergonha, que vai fazer com que ela se coloque nos relacionamentos se omitindo por completo, omitindo o seu eu verdadeiro e expondo só o que ela acha que vai ser aceitável. Ela vai viver uma vida inteira com medo de expor coisas dela, coisas que às vezes nem tem cabimento de ter medo, mas ela vai ter, porque ela vai achar que as pessoas vão rejeitar ela por causa disso. E colocando um ponto que a gente vai ver lá no outro vídeo dos relacionamentos, mas inconscientemente essa pessoa, ela vai se aproximar de pessoas que continuam criticando ela, que continuam expondo ela, ou que provavelmente, se ela for falar alguma coisa, realmente essa pessoa, ela vai ter uma reação ruim, porque ela revive coisas da infância. Então, esta pessoa com defectividade e vergonha, ela pode se defender desse esquema de um jeito que a gente chama complacente, quando ela concorda com o esquema e ela não luta contra ele. Ela pode se xingar internamente, ela pode falar muitas frases horríveis para ela, reproduzir até frases que ela ouviu na infância, reproduzir xingamentos e viver a vida inteira se xingando, se menosprezando, se colocando para baixo e vivendo um inferno mental. Ela pode também se defender hipercompensando, quando a pessoa, ela não quer se encontrar com essas crenças de que ela pensa essas coisas ruins a respeito dela e ela faz muita coisa para que isso não chegue
perto dela. Ela vai ter dinheiro, ela vai ter bons êxitos, ela vai fazer muita coisa para se colocar num patamar de não precisar mais ouvir críticas, de não precisar mais ouvir nada que fira ou que deixa ela vulnerável. Só que no fim das contas, essa pessoa ela se torna desconectada das outras pessoas, ela se torna uma pessoa distante e muitas vezes ela se envolve até em casos extraconjugal, ela se envolve em situações externas do próprio relacionamento e faz com que ela não consiga ter uma conexão genuína com a pessoa que ela está junto. Muitas vezes ela vai dizer que enjoa fácil das pessoas, que ela enjoa dos relacionamentos, mas é porque ela não consegue estabelecer uma conexão de confiança. Ela acredita que se ela for contar alguma coisa para alguém, ela vai passar por alguma vergonha, alguma humilhação, alguma rejeição, porque ela já passou por isso. Então ela se coloca num patamar inatingível, num patamar onde não há críticas, mas internamente ela carrega esse medo, essa fantasia de que as pessoas vão achar que, na verdade, por trás de todos os êxitos e sucesso dela, ela é uma impostora. Que algumas pessoas sabem quem ela é de verdade e que ela não se sente aquela pessoa que ela fica arrotando. Ela carrega aquela ferida e ela carrega para os relacionamentos e ela carrega aquele medo também. Então, às vezes, ela fica querendo produzir, ganhar, sucesso, para que nunca ela se encontre com aquele sentimento de vulnerabilidade ou de falha ou de defeito. E da onde é que vem esse sentimento? Lá da nossa infância, nossos pais muito críticos, a pessoa se sentia uma decepção, sentia que os pais tinham vergonha dela, que ela era uma decepção para a família, núcleo, para a família maior. Muitas vezes ela foi abusada emocionalmente ou fisicamente, ela sentiu que não era amada de verdade pelos pais e muitas vezes violentada. Os pais muitas vezes falavam que a pessoa era ruim. Nossa, você é ruim de verdade, você tem um caráter ruim, ou você nunca vai ser feliz assim, você nunca vai ter amigos dessa forma. Os pais usavam, muito provavelmente, coisas que eles ouviram e usavam esses xingamentos para depreciar aquela pessoa. E não bastando isso, é muito comum os pais compararem muitas outras pessoas com ela, fazendo com que ela aprenda essa comparação e leve ao longo da vida essa comparação para todos os ambientes que ela for. E outro ponto muito comum é um dos pais terem se separado e aquela criança se sentiu culpada por isso e, obviamente, já vem de uma falta de acolhimento generalizada da própria família que culminou nela pensar isso, que ela foi responsável pelo afastamento, pela separação dos pais e pela ausência de um dos pais. Então, por mais que uma pessoa ela possa ter o esquema de defectividade, vergonha e isolamento em comorbidade, eles são um pouquinho diferentes. Que o de isolamento, a pessoa ela acreditou que alguma questão física, alguma situação externa, alguma aparência, o bullying que aconteceu com ela, fez ela se isolar. E na defectividade e vergonha, ela acredita realmente que ela tenha coisas internas, coisas profundas, falhas. Eu tenho um problema muito errado, eu nunca consegui isso, nunca consegui aquilo, eu sempre fui muito ruim nas coisas que eu fazia, nunca terminei as coisas que eu fazia. E a gente carrega essa vergonha de ser nós mesmos, uma vergonha interna de se colocar no mundo, uma vergonha profunda. E vamos falar bem a língua da psicologia. Muitos pacientes com depressão carregam esse esquema porque aquela depressão está muito conectada com a visão que eles têm deles mesmos, uma visão ruim, uma visão de que eles não gostam deles mesmos, da própria pessoa deles. Então a visão que eles têm deles promove um sentimento de tristeza, um sentimento de frustração, de decepção, de vergonha, que culmina numa depressão a longo prazo, culmina numa psicopatologia depois. Porque pensa uma pessoa que ela teve os seus detalhes da sua vida expostos, ou alguma intenção, quando ela tentou ser uma pessoa legal, riram dela, quando ela tentou fazer alguma coisa diferente, olha ali, tô querendo se aparecer, e a pessoa foi exposta, todo mundo riu daquela pessoa. Tudo que ela tentou fazer tinha um certo grau de bullying dentro da família, tinha um certo grau de crítica e essa sensação de exposição, onde todos estavam rindo dela. Então, imagina essa pessoa que passou por isso com as figuras afetivas que ela mais amava, os pais. Imagina como ela vai se colocar nos relacionamentos, como é que ela vai confiar em alguém, como é que ela vai se abrir para alguém. Muito provavelmente ela não vai mostrar quem ela é de verdade, ela vai evitar os relacionamentos, ela vai evitar se comprometer ou vai fazer uma persona, uma falsa persona, que ela vai ter certeza de que ela não vai ser abandonada, mas
Como a gente não consegue manter uma máscara por muito tempo, vai ter um momento ali que aquilo vai ruir, aquela máscara não vai ser sustentada por muito tempo, ela vai ter que expor sim as suas coisas, com muita dificuldade. Às vezes ela não vai expor, ela vai evitar aquele relacionamento, ela vai sabotar aquele relacionamento, ou ela vai ter que fazer um processo terapêutico, vai fazer alguma coisa para encarar isso, expor as suas verdades, não sei. Alguma coisa ela vai acontecer que ela vai ter que encarar isso, porque não tem como a gente ficar levando esse esquema e ter uma vida feliz, não tem como a gente ficar levando esse esquema e se sentir bem, ter uma boa autoestima. Isso não vai bater. Algum momento a gente vai querer sair disso e a gente vai ter que encarar esses processos. Dentro da terapia de esquemas, nós também falamos das vozes dos pais internalizados. Então, tu imagina a voz internalizada dessa pessoa. A voz dos pais internalizados dessas pessoas. São pais extremamente críticos, que criticavam, que puniam, que eram exigentes, que proferiam coisas horríveis ao respeito dela. E o que ela precisava, a necessidade emocional que ela precisava, na verdade, era alguém que amasse, que elogiasse, que admirasse, que colocasse as suas partes boas em evidência, ou até que ajudasse essa pessoa a entender suas emoções negativas. Porque um ponto muito importante da autoestima é que quando a gente está crescendo, a gente também está evoluindo as nossas emoções e começa a aparecer emoções negativas, a raiva, o ciúme, a inveja, e nós precisamos de pais, cuidadores, de pessoas que nos ajudem a entender essas emoções e conseguir transformar elas em algo melhor, conseguir lidar com essas emoções. Só que o que acontece? Aquele pai que não tem aquele preparo, ele vai xingar, ele vai punir, ele vai, sentar o sarrafo daquela pessoa. Ele vai dizer que aquilo não pode. E ela, como um ser humano que tem essas emoções, não tem como nenhum ser humano não ter essas emoções, ela vai começar a esconder quem ela é, esconder suas emoções, seus pensamentos, ela vai se esconder e nada ela vai querer deixar exposto para não ser punida. Só que tu vai me dizer, tá, mas então é pra gente liberar geral, criança liberar geral, ser ciumenta, etc. Não, não é isso. A gente veio pro mundo para aprender a lidar com essas emoções. Essas emoções vieram com nós de forma desgovernada, vieram intensamente, vieram, do jeito que vieram. E nós, ao longo da vida, vamos amadurecendo e aprendendo como transformar uma emoção em algo melhor. Essas emoções, elas não são tiradas de nós como nós achamos que é no ambiente físico. Se eu não gosto disso aqui, eu não posso simplesmente dizer que eu vou tirar isso aqui e tá tudo certo, se a gente está falando de emoções. No nosso ambiente físico, sim, eu posso botar no lixo, botar lá fora e eu não vejo mais sinal desse objeto. Só que no nosso emocional não é bem assim. É justamente o contrário. Essa emoção, ela vem e eu tenho que permitir ela passar por mim, ela vai vir com uma maior intensidade, ela vai ter o seu pico e ela vai começar a baixar, ela vai passar por mim e vai se transformar em outra coisa. O interessante é que a gente tivesse essas emoções ruins, percebesse as emoções ruins, conseguisse elaborar, conseguisse ver os pensamentos que tem por trás, nossos pensamentos automáticos, nossas crenças e elaborar em algo melhor. Esse seria o mundo ideal. Mas quando a gente não teve pessoas que nos ensinaram esse tipo de coisa, o que acontece? A gente esconde, omite e se relaciona com as outras pessoas escondendo quem nós somos de verdade. Aquela pessoa cria um personagem perfeito, sem defeitos, mas na verdade ela não se conecta porque as outras pessoas sentem que ela não é verdadeira, que ela tá fazendo um papel, não sentem a verdade do ser humano ali nela, não conseguem ter intimidade, aquela pessoa também não consegue ter muita intimidade porque ela não mantém aquela relação, porque ela tem medo de ser descoberta, em algum momento vão descobrir minhas falhas e etc. Então ela carrega um isolamento, um comportamento de se isolar desde a infância, ela já é uma pessoa mais isolada e não consegue ter um relacionamento profundo. Tá, então a gente já falou da pessoa que ela aceita como defesa, ela aceita aquele esquema e ela se acha burra, ela se xinga internamente. Aquela pessoa que hipercompensa e tenta ter muitos êxitos para nunca se encontrar com esse verdadeiro sentimento, mas no fundo ela carrega uma ferida de inferioridade, ela se sente defeituosa, ela se sente um impostor. E tem a pessoa que ela evita completamente o esquema. E como? Através do protetor desligado. Eu digo esse nome porque ele é bem fácil da gente entender. Ela desliga esse esquema
e provavelmente o comportamento vai ser uma pessoa que bebe demais, que come demais, que é impulsiva, ela se desliga com essas atividades que a gente sabe que são anestésicas para a nossa mente. Então essas pessoas, elas têm as suas formas de se defender. E a evitação é muito comum também. Só que o que gera essa evitação? Gera muito mais do esquema. Porque quando eu tenho uma dificuldade, eu me sinto falha, eu paro a minha atividade porque eu fui sobrecarregada, eu fui sobrecarregada de pensamento de inferioridade, daí eu deixei a minha atividade, fui fazer outra coisa, fui me distrair, fui fazer qualquer outra coisa, aquela atividade não é feita. Eu sofro a consequência dela não ser feita, eu não ganho o reforço positivo de ter feito alguma coisa legal e eu recebo a punição dos meus trabalhos não ficarem bons, os meus trabalhos ficarem pela metade. Então ele se alimenta, se retroalimenta de uma forma que a longo prazo faz com que, além de eu ter o esquema de defectividade e vergonha, eu tenho um esquema de fracasso, não me sinto inadequado, eu perco oportunidades e eu vá gerando uma situação muito complicada de sair. Existem comportamentos sutis da infância também que culminam também nessa defectividade. Pais muito exigentes, orgulhosos, pais com uma distância emocional que fizeram situações que vão parecer tão sutis para vocês, mas que carregam um conteúdo emocional intenso. Por exemplo, um pai que não aceitava o amor do filho, que recriminava, por exemplo, pai, eu vim ficar com você. Mas como assim vir ficar comigo? Não tem nada melhor para fazer na tua vida? E a pessoa se sentiu inadequada. Não, mas pai, eu queria passar um tempo contigo. Não, mas vai fazer as tuas coisas. Sabe, uma coisa de cortar aquele acolhimento, cortar e expor e fazer a pessoa ficar com vergonha. Pais muito orgulhosos nas suas relações, eles passam esse esquema de defectividade porque eles têm esse esquema de defectividade. Então esse esquema, ele vai passando e vocês percebem o quanto a conexão com outro ser humano é perdida, porque a gente tem orgulho, o orgulho, ele vem desse medo de ficar vulnerável, então um orgulho, uma vergonha das emoções, eu não posso sentir as emoções, sentir é feio, expor é feio, tudo que vier de você que for muito afetivo emocionalmente é feio também. Então existe um desconhecimento das emoções geral e uma falta de conexão, porque se revelar, se mostrar o que você pensa, é punido, é exposto, é rechaçado. E uma coisa importante, que a pessoa que tem um esquema de defectividade e vergonha, ela acredita que ela tem muitos defeitos. E na maioria das vezes, esses defeitos não são tão significativos assim para te odiar ou para tu achar que tu é incapaz. Muitas vezes, os defeitos que as pessoas falam são habilidades ou situações, comportamentos que são facilmente modificados, treinados, ou a gente passa por algum processo também de aprender alguma coisa e se colocar no mundo e desenvolver habilidade. Geralmente, esses defeitos são facilmente remediados, vamos dizer assim. Esses defeitos não são, às vezes, nem reais. São situações que a pessoa viveu, que ela escutou muito que ela era aquilo, mas no mundo real ninguém fala isso para ela. Mas no mundo familiar falavam tanto para ela que ela acabou acreditando, mas na prática ou na vida adulta, ela nem tem mais aquilo, ela nem vive mais aquilo, mas ela leva aquele defeito. E um ponto interessante é que algumas pessoas até com uma deficiência intelectual, algum problema, né, real, nem sempre eles desenvolvem essa defectividade. Mas a pessoa que passou por esse abuso psicológico, físico, por essas críticas, ela desenvolve. Porque se cria esse ambiente onde ela acredita que ela é tudo isso. E a pessoa acredita tanto que pensa, né, ela deve pensar assim no relacionamento. Nossa, ninguém nunca vai gostar de mim sem me conhecer de verdade. Eu tenho uma falha, eu tenho algum defeito muito significativo, é melhor eu nem me relacionar para as pessoas não descobrirem isso. Eu tenho tantas falhas, eu tenho tanto problema que obviamente eu nunca vou ter ninguém e na verdade eu nem mereço ter alguém. Foi minha culpa meus pais não terem conseguido me amar. Eu escondo quem eu verdadeiramente sou, meu eu de verdade, porque o meu eu jamais seria aceito. Infelizmente eu me atraio por pessoas críticas que me rejeitam. Eu mesmo sou muito crítico com as pessoas que eu mais amo. Eu desvalorizo minhas qualidades, vivo com um sentimento imenso de vergonha de mim mesmo. E um dos meus maiores medos é as minhas falhas um dia serem expostas para as pessoas.
Então, gente, observando essas frases, a gente vê o quanto sofrimento essa pessoa carrega, ansiedade, dificuldade de se conectar, ou hipervigilância para as pessoas não descobrirem essas coisas, comportamentos para as pessoas não descobrirem. É uma prisão que a gente acaba vivendo quando a gente tem esse esquema. E pensa que, e se todos esses defeitos nem forem verdadeiros, ou se várias narrativas da tua vida faltaram pedaços, por exemplo, eu sou falho, eu não tenho atenção, eu erro tudo que eu faço, não termino nada que eu consigo. E se na verdade faltou uma habilidade, tu aprender uma habilidade, uma pessoa que te ensinasse realmente a estudar, ou te ensinasse a memorizar, te ensinasse a ser persistente, ou por exemplo, tu tem um transtorno de TDAH e tu nunca tratou isso na tua infância. E se a tua história for diferente? Se a tua história tiver um componente que faltou para tu te achar, para tu te amar verdadeiramente, ter orgulho de ti mesmo? Eu acredito que sim. E eu vou parar esse vídeo por aqui e a gente vai começar a falar dos relacionamentos e como que a gente vai mudar esse esquema.